Fala galera, beleza? Professor Luciano mais uma vez com vocês, trazendo um assunto sobre o metabolismo energético das células. Um assunto um pouquinho complexo, mas interessante, de extrema importância, né, para os seres vivos de modo geral. Então, quais são os objetivos dessa aula, então? Vamos entender ali. Compreender o metabolismo energético no sentido de satisfazer as necessidades de energia para o indivíduo. Então, metabolismo energético, então, tem a ver com fornecimento de energia para os seres vivos de um modo geral. E também compreender o processo especificamente da chamada quimiossíntese, que é um dos processos do metabolismo energético. Então vamos dar um enfoque maior na quimiossíntese nessa aula de hoje. Eu sei que você sabe. Minha avó dizia que deixar as plantas no tempo, entenda no tempo, né, aberto, assim como falava antes, no sereno, né? Durante um temporal, ajudava no crescimento das plantinhas. Então, chovia, vamos colocar todas as plantas lá no quintal, tudo mais, para deixar elas pegarem, né, vamos dizer assim, essa energia da tempestade ali. Dizia que deixava elas mais verdes. Isso será mito ou verdade? Então, vamos entender agora, cientificamente, tecnicamente, se isso é real ou não, né? Então, vamos entender aqui. Uma das formas de fixar o nitrogênio no solo é com a ajuda da energia fornecida pelos relâmpagos. Então, as plantas precisam do nitrogênio. Basicamente, é uma substância fundamental para o desenvolvimento delas. E para que elas façam isso, para que elas fixem esse nitrogênio, é necessário a energia dos relâmpagos. A descarga elétrica do relâmpago faz com que o nitrogênio reaja com o oxigênio do ar. Então, faz uma reação química formando os óxidos de nitrogênio. Então, nitrogênio mais oxigênio formando óxido de nitrogênio na atmosfera. Essas moléculas, ainda usando a energia do relâmpago, são hidratadas com vapor d'água e viram uma substância importantíssima, que acaba sendo basicamente um adubo para a célula, que é o chamado nitrito. O nitrito mais energia do raio, aí está o nosso chamado nitrato, né? Quem diria? Então é verdade, isso daí ela realmente é importante, né? Embora, se você não colocar essa planta no tempo, vamos dizer assim, também ela vai receber, ela vai fazer esse tipo de reação também, vai ajudar, mas quanto mais ali um ambiente natural, né, seria melhor. Uma perguntinha, gente, mais para confundir, mais para ilustrar o assunto. Quantos quilômetros um carro percorre com 20 hambúrgueres? Quer dizer, um negócio que soa bastante estranho. Tá? A princípio não tem nada a ver uma coisa com outra. Carros não são máquinas movidas a hambúrgueres, claro. Da mesma forma, seres vivos também não são movidos a gasolina. Então, a princípio não tem nada a ver. Mas veja aqui, no entanto, a gasolina e o hambúrguer têm algo em comum. A capacidade de armazenar e utilizar energia. Só que um obtém energia de uma forma e outro de uma forma bastante diferente. Então pense, você já se perguntou o que é metabolismo? Fala-se muito em metabolismo, tá? Mas o que é isso? Certamente já ouviu frases como meu metabolismo é muito acelerado ou tenho um metabolismo lento. Mas o que essas expressões significam, né, na prática? Né? O que essas expressões metabolismo acelerado ou lento representariam na prática? Então vamos lá, entendendo primeiramente o que é o metabolismo energético para a gente chegar nessa resposta. Podemos definir metabolismo como um conjunto das atividades metabólicas da célula relacionadas com a transformação de energia. Então ele vai transformar energia de alguma forma, já vamos ver algumas formas disso acontecer. Temos aquelas que são as chamadas reações de síntese. Síntese é uma coisa que seria sinônimo de produção. Então, reações de produção, de construção, né? O metabolismo construtivo, vamos chamar ele de anabolismo. Então, a gente teria representando o A mais B formando um conjunto AB. Seria uma molécula única chamada B. Nas reações de síntese, moléculas mais simples são unidas para formar outras de maior complexidade, como ocorre com a união de aminoácidos para formar as proteínas. Os aminoácidos se ligam entre si, né, numa reação de anabolismo, formando proteínas mais complexas. E temos ao contrário disso, o catabolismo, que são reações da chamada degradação, né, um metabolismo de destruição, basicamente, vamos dizer assim. Nas reações de degradação ocorre o contrário. As moléculas que são mais complexas elas vão ser quebradas, transformando-se em moléculas mais simples, como ocorre na quebra do glicogênio em glicose. O glicogênio seria um polissacarídeo, um carboidrato polissacarídeo de maiores proporções, que é quebrado em pequenas moléculas de monômero chamado glicose. Então aqui você teria o AB
formando o A mais B, quebrando essa estrutura, né, em partículas menores ali. Então, o metabolismo, né, mostrando assim através desse diagrama, né, a reação anabólica, reação catabólica, moléculas simples formando complexas e moléculas complexas se transformando em moléculas mais simples. Muito bem. A fotossíntese e a respiração são os processos mais importantes de transformação de energia nos seres vivos, mas a fermentação e a quimiossíntese também são processos celulares desse tipo importante para alguns seres vivos, tá bom? A questão da fotossíntese só vai acontecer em seres que vão possuir a clorofila. Nos animais, portanto, não vai acontecer fotossíntese. Nos fungos não vai acontecer fotossíntese também, mas podem ocorrer outros processos de geração de energia. Vamos entender a quimiossíntese. A gente sempre ouve falar da fotossíntese, que é o mais comum, mas vamos entender a quimiossíntese, que é um dos objetivos dessa aula, né? É a produção de matéria orgânica através da oxidação de substâncias minerais que estão no meio, tá? Que estão no meio naquele local, sem recorrer à luz solar. Ok? Então ela não utiliza a luz solar para obter energia, para obter essa energia que vai ser usada como nutriente para as células desse organismo, tá bom? Então a quimiossíntese teria essa particularidade. Ela é realizada principalmente por bactérias, tá? As bactérias que vão fazer esse tipo de trabalho. E elas vão ser de tipos relacionados ao material, né, com que ela oxida. Por exemplo, tem as ferrobactérias ligadas ao ferro, as sulfobactérias ligadas ao enxofre, as nitrobactérias ligadas ao nitrogênio. Então, cada um especificamente dentro de uma área dessa ali. Vamos à atividade básica aqui, gente, só para a gente ver até o quanto você já assimilou até aqui. Você sabia que já aconteceram vários naufrágios no Brasil? Em Florianópolis, Santa Catarina, foi encontrados destroços que pode ser o mais antigo registro de naufrágio ocorrido na América no início do século XVI. Analisando a fotografia que segue na próxima tela, percebe-se parte de um navio naufragado. Então aqui o navio naufragado, né? A crosta esbranquiçada que cobre as superfícies ferrosas é formada por alguns organismos que obtêm energia a partir da oxidação do ferro. Então tem o ferro, esses organismos obtêm oxidação, né, a energia a partir da oxidação do ferro. Que organismos são esses? Qual o nome do processo realizado por esses seres? Então vamos lá, gente, eu dou um tempinho para vocês, vamos ver o que vocês escrevem aí e a gente já volta.
Vamos ver se acertou então, gente. Os organismos são as bactérias que oxidam o ferro através do processo denominado quimiossíntese. Então, aqui é uma aplicação prática da quimiossíntese, tá? A partir de bactérias que oxidam o ferro. Então, aqui resumindo, né, nós temos as sulfobactérias que oxidam compostos a partir do enxofre, tá? As ferrobactérias que oxidam compostos aí a partir do ferro, que é essa que a gente viu agora, né, na decomposição do navio. E as nitrobactérias que oxidam compostos aí à base do nitrogênio, tá? E lembrando o nitrogênio lá do começo do você sabia lá do início, né? E o metabolismo do enxofre, agora vamos entender então basicamente cada um desses metabolismos. Certas espécies de procariontes, ou seja, de bactérias, cianobactérias, arqueobactérias, conseguem oxidar o sulfeto de hidrogênio, o H2S, de tubulações hidrotermais quentes. Eles usam a energia liberada nesse processo para fixar o carbono inorgânico da água em açúcares e outras moléculas orgânicas. Então ele faria ali a quimiossíntese a partir do elemento enxofre. Tá? Então basicamente ele faria o mesmo processo que as outras vão fazer, só que ali com base no enxofre. Do nitrogênio, procariontes que metabolizam o nitrogênio, inclusive fixadores de nitrogênio, nitrificantes, desnitrificantes que estão presentes no solo, tá? Eles são essenciais para a agricultura e fazem esse trabalho fixando o nitrogênio. Tem papéis chaves no ciclo de nitrogênio, convertendo compostos nitrogenados de uma forma química para outra. Então, ou seja, ele vai trabalhando aqueles compostos químicos, agregando e fazendo, né, todo aquele processo para que a planta possa absorvê-lo e utilizá-lo da melhor forma, no melhor formato necessário e possível ali. As bactérias quimiosintetizantes, elas participam ativamente na ciclagem do nitrogênio. Isso é importante, permitindo a absorção dos mesmos pelas plantas. Aquilo que eu falei agora, né? Fazendo todo o ciclo do nitrogênio que existe na natureza e está presente ali, principalmente na agricultura, né? Presente em florestas e tudo mais. Vamos à segunda atividade? Uma das formas de fixar o nitrogênio no solo é com a ajuda da energia fornecida pelos relâmpagos, aquela matéria lá do comecinho lá da nossa aula. Pois é, quem diria? Os raios fixam o nitrogênio. A descarga elétrica do relâmpago faz com que o N2, o gás nitrogênio, reaja com o oxigênio do ar formando o óxido de nitrogênio. Essas moléculas, ainda usando a energia do relâmpago, são hidratadas com o vapor da água e viram o chamado nitrito. O nitrito mais a energia do raio, aí está o nitrato, ou seja, uma sequência de quebra e organização molecular a partir disso. Processo sem nenhum micro-organismo, só com a ajuda dos relâmpagos. Porém, alguns micro-organismos são especialistas nessa fixação. Aí eles esquecem agora os relâmpagos. Alguns micro-organismos que são especializados nesse processo de conversão. Que micro-organismos são esses? Então, deixa um tempinho aqui para você pensar um pouquinho e colocar aí uma justificativa de preferência, tá bom?
Então, pessoal, vamos lembrar da reportagem. Voltando aqui um pouquinho, né? Então, o que acontece? Os relâmpagos, então, primeiramente, o que eles vão fazer? A reação do nitrogênio do ar, que é o gás nitrogênio, com o oxigênio. Beleza? Com isso, ele vai formar óxido de nitrogênio, entendendo a reação. Essas moléculas, elas vão obter a energia que vem do relâmpago, energia elétrica dos relâmpagos, né? Além de serem hidratadas com vapor d'água, a água no estado de vapor que já está presente na atmosfera, né, misturando com esse óxido, né, faz virar o chamado nitrito. Então veja bem que complexo ali. Esse nitrito mais a energia do raio vai formar o chamado nitrato, que seria a forma utilizada pela planta. Só que, vejam bem, alguns micro-organismos fazem isso sem necessitar passar por todo esse processo elétrico, aí, vamos dizer, né, esse processo físico, e sim apenas fazendo essas conversões químicas na célula para que aconteça esse processo. Quem faz isso? As bactérias quimiosintetizantes. Então, lembrando lá, a quimiossíntese é um processo do metabolismo energético da célula que participa ativamente na ciclagem do nitrogênio, tá? Ou seja, no ciclo do nitrogênio, né? Existe o ciclo da água, ciclo do carbono, e existe o ciclo do nitrogênio, que é basicamente isso que a gente viu ali. Isso é importante, permitindo a absorção do mesmo pelas plantas. A planta não consegue absorver o gás nitrogênio do ar. Ela também não consegue obter outras formas, e sim apenas na forma ali como a gente falou no próprio enunciado. Beleza? Tranquilo? Então vamos entender aqui uma retomada, gente. Metabolismo energético, o que seria? Conjunto de todas as atividades metabólicas da célula relacionadas com a transformação de energia nesse processo todo. Lembrando, gente, existe aquela reação de construção e aquela de degradação, tá? A de construção a gente vai chamar de anabolismo e a de destruição seria o chamado catabolismo. Então as duas são importantes, não é que uma é melhor que a outra. Cada uma é importante dentro da sua função, cada uma é necessária. Dentro do processo de quebra de uma substância, por exemplo, o catabolismo de destruição é extremamente essencial. E no processo de construção de substâncias e organização de substâncias e moléculas dentro da célula, o anabolismo é importante nesse processo aí. Né? Então também vimos o processo de quimiossíntese, lembrando que existe a fotossíntese, que é aquela que é mediada pela luz solar, que aqueles organismos que possuem a clorofila realizam, e aqueles que vão fazer isso vão tirar esses elementos do enxofre, por exemplo, do nitrogênio, do ferro, e aí são bactérias geralmente que fazem esses trabalhos com bastante especificidade, tá? Vimos também ali nessa sequência o chamado metabolismo do enxofre e também o metabolismo do nitrogênio. Todos eles, lembrando, são importantes nos seus respectivos ciclos. Gente, são temas que você pode ver, eles são complexos, eles precisam de organização. Apenas assistindo a aula e não organizando no seu caderno, é difícil você assimilar isso. Então faça esquema, faça mapas mentais, pergunte para o seu professor, veja no seu livro didático, consulte outras fontes para você conseguir assimilar cada vez mais, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Valeu, gente!